gostaria de agradecer pelo convite e, acima de tudo, fazer o registro do quanto é gratificante ver um auditório, uma mobilização do movimento negro no nosso país, e por isso faço um cumprimento ainda mais especial ao senador por abrir o espaço para essa audiência pública e por todos aqueles que mobilizaram a vinda do movimento aqui para o Congresso Nacional. Então, meu abraço muito especial ao Douglas, à Regina Adame, à Isabel, a todos os articuladores. Até injusto nominar, porque a gente sabe qual foi o sacrifício de todas e todos para estarem aqui. Então, uma honra poder estar ao lado de pessoas como o Dr. Carlos Moura, a Sandra Braga, todos que aqui abrilhantaram este espaço. E, nesse momento, acho que é importante a gente resgatar que essa mobilização se dá, infelizmente, por um momento muito grave que nós estamos vivendo na história do nosso país. Nós estamos aqui num momento em que, em lugar de discutirmos aquilo que nós estamos nos preparando cada vez mais para discutir, que é os espaços que nós gostaríamos de ocupar no Estado brasileiro, os espaços que a população negra deve ocupar pelo histórico e pela construção de país que nós somos responsáveis. E nós, infelizmente, estamos aqui para discutir a nossa vida. Lamentavelmente, a vida da população negra hoje está valendo menos do que ela deveria valer. E isso não é simplesmente por uma análise subjetiva, uma avaliação deturpada que possa se ter da realidade. Os dados do Atlas da Violência comprovam isso. 75,5% das mortes ocorridas, e são mais de 65 mil mortes ocorridas no ano de 2017, ocorreram de pessoas negras. Senador Douglas Moura. Um Estado que já identifica uma série histórica em que o crescimento da mortalidade da juventude negra se dá sucessivamente ao longo dos anos. E os responsáveis pelo Estado brasileiro, em lugar de discutir políticas públicas para garantir a vida da população negra, está armando a população. E a população rica, porque arma hoje, com base nos critérios estabelecidos pelos novos decretos do desarmamento, vão ser acessíveis por pessoas com dinheiro. Que até hoje, infelizmente, pouco contribuíram para a gente superar os problemas reais das políticas públicas que nós precisamos construir. Em lugar de discutir a vida da população negra e dos jovens negros, se propõe num pacote anticrime situações jurídicas que nem as ditaduras pelas quais o país passou foram capazes de propor. E aí, senador, o estudo que a gente tem feito sobre os autos de resistência demonstram o total descompromisso dos responsáveis pelo Estado brasileiro, que propõem a figura da resistência seguida de morte no pacote que foi apresentado ao Congresso Nacional. O Código de Processo Penal de 1941 foi produzido numa ditadura de Getúlio Vargas. Ali já surgiu uma brecha para que ocorresse a resistência seguida de morte aos autos de resistência, porque o Código, senador, o Código criou uma figura de resistência e criava a possibilidade para que agentes públicos deixassem de realizar a devida investigação pelas mortes praticadas em situações de suposto confronto. Foi com a ditadura de 64 a 84 que essa figura foi usada em especial para a morte de agentes políticos, de militantes valorosos que lutaram contra a ditadura e os nossos jovens negros que passavam a ser cada vez mais e sucessivamente mais criminalizados por uma política criminal errática que foi sendo construída ao longo do tempo. Nos anos de 2010, 2011 e 2012, essa se tornou uma bandeira prioritária do movimento negro. E quando surgiram os
primeiros resultados mais drásticos em termos de rigor acadêmico para avaliar o crescimento da mortalidade da juventude no nosso país, foi estabelecida uma política pública por meio do programa Juventude Viva, que teve como eixo central o fim da figura dos autos de resistência. E foi graças ao movimento negro, em especial, que o fim dos autos de resistência se tornou tema prioritário da agenda legislativa do governo da presidenta Dilma Rousseff naquele momento. Apresentada por parlamentares a partir do trabalho especial do movimento negro, da CPI contra a mortalidade da juventude negra, que também foi realizada no Congresso Nacional, e ao final de 2016, por urgência constitucional determinada pela presidenta Dilma, o tema foi levado à Câmara dos Deputados e, infelizmente, pelas dificuldades que o país viveu a partir de então, a partir do golpe parlamentar que ocorreu contra a presidenta Dilma Rousseff, o fim dos autos de resistência não foi aprovado nas casas do Congresso Nacional. Mas o registro aqui é o registro da luta da população negra pela sua vida e de incluir na sua agenda prioritária o fim dessa prática que era feita à margem da lei, Douglas. A lei que criava a brecha. As ditaduras impulsionavam que isso fosse feito debaixo dos panos. Mas agora, num período democrático, alguém que já foi magistrado, que estudou sobre a Constituição de 1988, que não poderia ignorar o que foi a luta do nosso povo para construir a democracia, tenta positivar no nosso país essa figura que matou muitos jovens negros no nosso país, sob a batuta do Estado. E positivar uma legislação dessa devia ser motivo desses agentes públicos já serem afastados dos seus cargos. Antes mesmo de ouvir ou de ler os absurdos que nós lemos hoje, em memória à nossa ancestralidade, a Marielle Franco e a todos que lutam pelos direitos humanos e pela vida da população negra do Brasil. A positivação da figura da resistência seguida de morte é um escândalo, é um assinte. É um desrespeito à luta e à vida do nosso povo. E é por, entre outros, por este motivo, que esta luta e que esta participação do movimento negro aqui se torna prioritária. Nós não podemos permitir que pessoas e que agentes públicos desestruturem as nossas políticas públicas e atentem contra as nossas vidas. Essa figura da resistência seguida de morte é apenas um dos capítulos. Ontem, um decreto desestruturou o mecanismo de combate à tortura. E amanhã, qual vai ser o próximo capítulo dessa história? Com ataques sucessivos, que até parecem fazer parte de uma arquitetura para que a nossa população não debata o centro da questão colocada hoje, que além da nossa vida é o rumo de um país que tem que dar esperança para a nossa juventude, que deve integrar a população num projeto de desenvolvimento que seja soberano e que toque na ferida das nossas desigualdades. Não é possível que nós tenhamos ainda hoje esse número de mortalidade. Nós temos, felizmente, uma representação qualificada no Senado Federal por meio do senador Paulo Paim, mas certamente nós queremos muito mais. Se o nosso senador já faz tanto com o seu mandato, imagine quantos jovens negros, tendo a oportunidade de transformar esse país, tendo a sua vida, não podem fazer. É por isso que aí eu encerraria a minha fala dizendo: a pauta legislativa trazida por esse governo, lamentavelmente, é uma pauta contra a vida do nosso povo negro.
e de toda a nossa população pobre que nas periferias das nossas cidades hoje não tem a menor atenção do Estado. Em lugar de emprego está se discutindo desregulamentação das armas. Se qualquer um de nós formos ao mercado hoje, até para comprar um pedaço de carne, uma cartela de ovos, nós vamos ver a identificação da procedência desses produtos alimentícios. Agora, as balas que estão hoje sendo vendidas para matar a nossa população não são identificadas. E, inclusive, os órgãos públicos vão poder usar dessas balas no seu trabalho cotidiano. Isso é um assinte a uma sociedade que se pretende justa e democrática. É por isso que essa mobilização é fundamental, é por isso que a luta pelo debate e pela representatividade do povo negro no debate é essencial, porque, infelizmente, as pessoas que talvez produzam essas normas, além dos seus compromissos lamentáveis de classe e de descompromisso com o nosso povo, produzem essas normas nos seus gabinetes, no ar-condicionado, mas não sabem o que é a vivência do dia a dia daqueles que sofrem a violência do Estado. E aí essas normas que surgem supostamente por operadores do sistema, um que foi juiz, outro que opera no sistema de justiça, num polo do debate, se arvorando no direito de dizer que tem legitimidade por terem ocupado esses cargos, não podem ignorar a legitimidade que nós temos em fazer esse debate como vítimas das violências do Estado e que não aceitamos mais sermos vítimas dessa violência. Queremos políticas públicas para integrar a nossa população num projeto de sociedade justo e soberano. Muito obrigado.